um dos salmos mais bonitos e mais conhecidos da Bíblia, o Salmo 23, no seu início nos deparamos com as seguintes informações: a de que Deus é nosso pastor, Ele nos suprirá as necessidades e nos conduzirá a verdes pastos. O testemunho de hoje é de uma pessoa que, apesar de não criar ovelhas, sabe muito bem a responsabilidade de um bom pastor. Meu nome é João da Silva, tenho 63 anos, sou casado, tenho 5 filhos, tenho 8 netos, sou natural da cidade de Ingá de Bacamarte, resido aqui em Ibiranga, município de Itambé. Eu fui católico lá desde o meu nascimento, desde que eu pequeno, né? Fui católico, mãe criou a gente na religião católica. E depois de 53 anos, no ano de 2010, eu conheci um pessoal que vieram de Jaboatão do Guararapes e conheci a verdade e hoje sou evangélico, faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Minha vida, irmão Júnior, como eu falei, né? Você sabe a rotina do católico, né? Eu frequentava as igrejas católicas, eu participava das missas, né? Me confessei na época que me casei. Tinha algo que eu achava que não era certo. Mesmo eu era católico, mas achava que não era certo. Era a confissão, a gente se ajoelhar diante de um padre e outras coisas mais, né? Adorar a imagem, eu fazia, mas eu achava que aquilo ali não era certo. O seguinte, eu trabalhava na usina Olho d'Água, não tinha tempo, chegava tarde e veio um pessoal de Jaboatão dos Guararapes, da Missão Calebre, fazendo a Missão Calebre, armaram uma tenda lá em Ibiranga, numa praça, e através da minha esposa eu soube que estava dando essas palestras e à noite eu fui participar. E nessa época eu fazia parte de um grupo da Igreja Católica há 5 anos, e nas quarta-feiras era o dia da gente ir para o terço. E comecei a frequentar a palestra e gostei. E depois, pelos ensinamentos, eu não sabia que era da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eles não tinham revelado. E eu fui frequentando e fui gostando. E depois chegou o dia de eu ir para a igreja, né, católica, que eu rezava lá na frente tudinho, no santuário tudinho. E chegou o tempo, o dia de eu ir, que era na quarta-feira, e não me deu vontade de ir. Permaneci na palestra. A grande diferença que eu encontrei, irmão Júnior, foi assim que eu comecei, que revelaram que era da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já fazia mais de uma semana que eu ia para a palestra e o pessoal curioso. E a diferença que eu encontrei foi porque no dia que eles revelaram, as pessoas que não tinham Bíblia lá, eles forneceram Bíblia para todo mundo ler, acompanhar a leitura. E era algo que na Igreja Católica eu não tinha acesso da Bíblia, né? Ninguém nunca me incentivou a ler a Bíblia. Eu já fui vendo a diferença, né? Eu com 5 anos de um grupo, do Grupo Texto dos Homens lá na Igreja Católica, e eu não conhecia o que era capítulo, versículo da Bíblia, porque eu nunca tinha tido acesso a uma Bíblia, né? Aí isso aí me chamou a atenção muito, né? Aí eu vi a diferença. E daí para frente foi surgindo várias diferenças e, se eu for contar, é muita coisa, é muita diferença. Com certeza, irmão, porque não foi por acaso que eu conheci esse ministério, né? Porque quando eu comecei lá em Ibiranga, eu fui batizado depois de 6 meses. Na época eu não podia guardar o sapo porque eu trabalhava em empresa privada. E depois o pastor chegou a mim, né, que eu conheci em dezembro de 2010,
e batizou uma parte de gente, e até 2011, em março de 2011, eu não tinha me batizado, né? Porque eu achava que não podia me batizar por causa do sábado. E o pastor Eduardo Seff, lá do Recife, chegou para mim e disse a mim que não, isso aí não impedia de eu me batizar, que a diferença que ia fazer era o Espírito Santo na minha vida. Aí ele me batizou, aí eu marcou o batismo, eu batizei em março de 2011, e depois, com uns 6 meses, a igreja de lá fechou. Aí eu passei para aqui, para Paraíba, né? Para a igreja da Paraíba. Foi tempo que eu conheci o grupo daqui. Quando eu me batizei, já conheci o grupo daqui que ia para lá. E foi maravilhoso. Eu conheci o pessoal daqui. Mas mesmo assim, eu trabalhava no sábado, porque eu trabalhava em empresa privada. E o pastor disse: olha, não impede de você se batizar. Você se batiza, você vai orando. E a igreja vai orar por você. E Deus vai dar a libertação do sábado para você guardar o sábado. Amém. Irmão, eu, através da palavra que eu conheci, através através do pessoal que vieram até a mim, e eu fui parte desse ministério, aí através da mensagem que eu levei para as pessoas, eu conheci o irmão Edivan, né, que mora na Vida Brasil, a irmã Darneve, o irmão Werison, o irmão Luiz, a irmã Severina, né? Que tudo foi batizado aqui, né? E graças a Deus, quando eu comecei, eu passei 4 anos, eu era só de banco. Depois teve um testemunho muito bonito na minha vida, que foi o pastor Robson. Chegou para mim, chegou para a irmã Dorinha, que era diretora, né? E ela chegou para mim e disse que o pastor tinha dito que eu era muito de banco, eu era muito acomodado. Eu já com 4 anos já, eu incentivasse a ler a Bíblia, né? E a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, foi que eu comecei a firmar os pés e o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. Eu comecei a fazer trabalho. Eu lembro que a primeira oportunidade que me deu aqui foi a irmã Josi Creide, para eu fazer a oração final. E eu lembro que eu era muito tímido, eu peguei o microfone e quase que eu não conseguia fazer a oração. Depois a irmã Dorinha falou comigo para mim fazer esse trabalho de canto, né? E depois para pregar, passar a mensagem. E hoje, graças a Deus, eu evangelizo as pessoas. Eu tenho um programa na rádio, né? A gente tem um programa na rádio junto, eu, o irmão Júnior, o irmão Assi e a irmã Elaine, né? E faço trabalho na igreja, faço pregação, né? Com certeza, irmão, com certeza valeu a pena. Foi uma luz que brilhou no meu caminho. Praticamente eu nasci a partir de 53 anos de idade, né? Amém. E como está escrito em João 10,16, tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Deus está cheio de vontade de chamar seus sinceros filhos que, por falta de opção onde estão, não possuem outro alimento senão a palha dos ensinamentos enganosos, para conduzi-los aos pastos verdes e nutritivos que são as verdades de sua palavra. Oremos, para que Deus nos use como seus instrumentos para alcançar essas pessoas.